Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos aí na série de recomeço e essa é a parte 2 do vídeo de renúncia. Se tu ainda não assistiu a parte 1, corre lá pro último vídeo. Vou deixar aqui na tela o link também do último vídeo para que vocês possam assistir primeiro aquele e entender o que vai vir aqui, né? Então vamos lá para as 3 últimas renúncias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cássia, tenho 24 anos, sou influenciadora digital, casada com o Douglas e vamos lá assistir o vídeo. E indo agora para o terceiro ponto, eu e o Douglas, a gente já não estava mais tendo relações sexuais no namoro, ainda morávamos juntos e mais tarde, nossa, eu lembro que foi muito lindo o dia que aquilo veio no meu coração, sabe? Mas o Espírito Santo falou comigo. Teve um dia que a gente estava indo para um GC, que é um grupo de estudo, sabe? Que tem na nossa igreja. E, e eu lembro que eu estava refletindo sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Pera, antes disso, deixa eu só explicar uma coisinha. Eu lembro que logo no início, quando a gente ia para os cultos, na igreja, tinha muitas músicas que eu não cantava, ou porque eu não tinha entendimento daquilo, ou porque aquilo que estavam cantando não fazia sentido para mim. Eu me sentia ofendida com algumas músicas. Eu até posso fazer um vídeo sobre isso, mas é muito engraçado, porque tinha músicas que me ofendiam, sabe? Como que ele diminua, que eu diminua para que ele cresça. Tipo, isso me ofendia demais. Tipo, gente, como assim? Porque pra mim eu era a última bolacha do pacote, eu era a top, né? Tipo, isso mexia muito com o meu ego, muito com o meu orgulho, muito. Gente, é muito engraçado, né? Mas, tipo, eu naquela situação não via nada de ruim em mim, então isso me ofendia demais. Tipo, pra que Deus quer me diminuir para que ele cresça? Por exemplo, a questão de fazer tudo pra glória de Deus. Tipo, gente, como assim eu vou fazer tudo pra glória de Deus? Não vai ter nada que eu vou fazer pra mim? E os meus desejos e as minhas satisfações e os meus sonhos. Tipo, isso não entrava na minha cabeça logo no início, sabe? Mas Deus foi trabalhando isso no meu coração e glória a Deus, estou liberta, fazendo tudo pra honra e glória do Senhor. Mas e uma das músicas que essa até que não me ofendia, mas eu não cantava porque eu não tinha entendimento. E eu lembro que quando isso acontecia, quando eu não tinha entendimento de algo que estava sendo cantado, eu, eu pedia assim para Deus, Deus, eu não tô entendendo isso daqui. Eu te amo, eu bendizia o Senhor, mas eu pedia, Senhor, me ajude a entender, tipo, o que que isso significa. E uma das coisas que eu ouvia na igreja era sobre nós sermos a noiva de Cristo. Nós precisávamos esperar Cristo como uma noiva espera o seu noivo. E só que eu não entendi aquilo. E aquele dia no carro, o Espírito Santo me falou assim: lembra que tu não entendia e que tu queria entender aquilo. Fez essa renúncia para saber como uma noiva espera o seu noivo. A noiva precisa esperar o noivo em santidade. E ali a questão de não estar mais transando no nosso namoro, isso era uma questão de santidade, já era o Espírito Santo trabalhando a nossa santidade. Eu, a igreja, nós precisamos esperar Cristo, a volta de Cristo em santidade. Então, aquilo ali, tipo, pra mim foi tipo, uau, Senhor. Isso foi, tipo, algo muito revelador pra mim, sabe? Naquela época eu fiquei, tipo, meu Deus, muito obrigada por isso. Tipo,
no início eu achei isso, eu não gostei, sabe, de ter que largar aquilo, mas ver que, tipo, isso era um trabalho de Deus para que a minha santidade fosse aflorada. E eu e o Douglas ainda morando juntos na época, a gente, tipo, era muito difícil para nós, sabe? A gente sempre teve nosso relacionamento sexual ativo, então foi um tempo assim muito difícil ficar esse período sem e foi desgastante também. E eu lembro que depois de um discipulado onde a gente conversou sobre isso, sabe? E o Espírito Santo já vinha falando comigo há dias de que eu precisava entregar mais alguma coisa, só que era um incômodo dentro de mim, sabe? De tipo, eu preciso largar a mão de alguma coisa. Tipo, eu estar morando aqui com o Douglas nessa situação, tipo, sem transar, sem nada, porque parecia que a gente só tava vivendo a parte ruim do relacionamento. Querendo ou não, as nossas brigas aumentaram muito nesse tempo, porque a gente só tava trabalhando e eu ainda era muito ríspida com ele, eu ainda era muito, eu não era legal, sabe? Não era legal de conviver comigo. Isso Deus foi só me tratando mais tarde. Mas até o momento, então, tipo, a gente só tava vendo a parte ruim do casamento, o sexo, a parte boa do casamento, realmente a gente não tava vivendo. Do casamento não, do namoro. A gente tava vivendo uma vida de casado, só que sem a parte boa de casar. Não que seja só isso, né, a parte boa, mas isso é um peso bem considerável. E então aquilo acabou, eu sentia que estava desgastando o nosso relacionamento, sabe? Eu lembro que depois de um discipulado, depois de uma conversa assim com a minha líder, eu comecei a chorar, 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 porque eu sabia o que eu precisava fazer. Aquele modo que a gente estava vivendo, a gente estava caminhando assim muito perto do pecado, porque qualquer estralo, eu e o Douglas, a gente podia ter relações, sabe? Tipo, a gente estava dormindo juntos, para vocês terem ideia. E para quem sente atração pelo outro, isso é muito difícil. Mas a gente brincava com fogo. E eu vi que depois daquele discipulado, eu já sentindo, né, que o Espírito Santo estava pedindo para eu entregar alguma coisa a mais. E eu confesso que já tinha passado isso na minha cabeça, só que eu descartei logo de cara porque era impossível, sabe? Tipo, não tinha como fazer aquilo. E o que que era? Me separar do Douglas. A gente simplesmente não morar mais juntos. Nós estávamos noivos, estávamos em processo, né, de organizar o nosso casamento e tudo mais. Nessa época eu ainda não tinha começado a organizar nada, mas isso foi em julho, por aí. E depois daquele discipulado, tipo, eu lembro que eu saí chorando de lá porque eu tive certeza, sabe? Foi um discipulado onde a gente conversou sobre várias coisas e uma das coisas era essa. E, e aquilo assim veio de encontro, sabe, com todo aquele sentimento que eu sentia de tipo, eu preciso entregar mais, eu preciso, tipo, eu tô em santidade até certo ponto, mas tem algo mais que tipo, que eu preciso entregar, só que eu não conseguia enxergar ou não queria enxergar, né? E naquele discipulado, tipo, me veio um estralo assim, ó, é um morar juntos. Isso só tá desgastando a nossa relação, porque a gente tá vivendo como se fosse casados, só com a parte ruim. E aquilo tava realmente desgastando, sabe? A gente não tava debaixo de uma aliança, a gente tava brincando com fogo, em qualquer momento a gente poderia cair em pecado, e não era isso que eu queria. O que eu menos queria era desagradar a Deus.
E, e é isso. Depois daquele dia, mas eu fui pra casa chorando, eu dirigi assim, chorando em lágrimas, porque como é que eu ia contar pro Douglas que eu não queria mais morar com ele? E conversando, né, com a minha líder e tudo mais, quando eu falei isso, que, tipo, a gente realmente, tipo, eu gostaria de fazer isso, mas como eu vou fazer? E ela ofereceu a casa dela pra eu ficar lá, a Miriam Júnior. Talvez algumas de vocês aqui conheçam, quem não conhece, eles são meus líderes, padrinhos de casamento, meus amigos. Mas na época foi, sei lá, eu tinha conversado umas 2 vezes com ela. E então foi uma loucura total, sabe? Cheguei em casa chorando, contei pro Douglas chorando, me lavei chorando, porque foi assim uma decisão que eu precisava fazer, sabe? Só que ao mesmo tempo, se eu demorasse muito para pensar, não, eu acho que eu não faria. E eu fiz por amor a Deus, sabe? Eu não sei explicar o porquê que eu fiz, mas eu precisava daquilo. O Espírito Santo me constrangeu assim de uma maneira de, tipo assim, tu não queria realmente esperar Cristo, esperar o teu noivo, conhecer, saber como é esperar Cristo, tá aí uma oportunidade. E esse tempo que eu fui então morar, né, com os meus líderes, foi assim muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo foi realmente um tempo de entender, sabe? De entender e vivenciar na pele como uma noiva espera o seu noivo, porque na época eu e o Douglas a gente estava noivo e foi uma época assim que Deus trabalhou muito essa questão da santidade com a gente. A gente, inclusive, parou, a gente nem se beijava mais para resgatar a santidade que existia dentro de nós, sabe? E é realmente isso que Deus quer para nós, sabe? Que a gente esteja em santidade, que a gente viva como uma noiva espera o seu noivo, que a gente anseie pela volta do noivo, ao mesmo tempo que eu ansiava por Jesus, eu também ansiava estar com o Douglas, porque o nosso casamento ia acontecer mais para frente. Isso foi em julho que aconteceu aí essa mudança de morar sozinho. Morar sozinho não, morar com os meus líderes, né? O Douglas ficou então no apartamento. Foi um momento assim muito, muito difícil, mas Deus trabalhou muita coisa, sabe? A hospitalidade, o orgulho, o meu ego, porque eu nunca imaginei que tipo eu ia depender de outras pessoas. Que porque eu e o Douglas a gente sempre construiu tudo sozinhos e eu me vi numa situação que tipo estava vivendo na casa de outra pessoa, com pessoas que eu mal conhecia, afastada daquilo que eu amava muito, que era o Douglas. Só que não foi nada imposto, sabe? Foi algo que Deus colocou dentro de mim para que eu buscasse Ele. Foi um momento assim de muita intensidade de busca em Deus, de aprendizado, de revelação do Espírito Santo, de entendimento de quem Deus era. E nesse processo todo também eu consegui me conhecer melhor, conhecer quem eu era agora em Cristo, sabe? Porque por mais que eu conhecia todo, eu me conhecia antes, eu não sabia mais quem eu era em Cristo. Então, ai, foi assim um momento muito lindo, mas isso tem que fazer um vídeo à parte, né? Mas então a minha terceira renúncia assim mais marcante foi o morar juntos.
E nesse momento eu realmente entendi como uma noiva espera o seu noivo. Foi lindo. Difícil, mas foi muito lindo. E ao mesmo tempo que foi difícil, não foi, não foi difícil de tipo, meu Deus, eu não aguento, porque em todos os momentos Deus me sustentou. Tipo, sozinha eu não teria feito nada disso. Foi por amor de Deus, sabe? Maravilhoso. E indo para a quarta renúncia, mais assim impactante, foi o batismo, que onde, né, a gente morre para tudo que a gente era, para que Cristo vive em nós. Vou até ler um versículo que fala mais sobre isso, que é o momento que onde Nicodemos se encontrou com Jesus e Jesus falou exatamente sobre isso, sobre o novo nascimento, porque o batismo é um novo nascimento. Tu tá morrendo para quem tu era, para viver quem tu é em Cristo. Porque a partir do momento que tu tá em Cristo, tu é nova criatura. E aqui ele fala, Jesus fala, né, para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo, ele não é o nascer da barriga para fora. Ele é o nascer espiritual, sabe? Que vem de cima para baixo. É um milagre, realmente, algo que vem divino, algo que vem de Deus. E aí Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Mais para baixo ele vai dizer: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E, e esse momento do batismo foi assim algo muito importante para mim, sabe? Porque realmente, eu lembro que na época, com todas essas mudanças acontecendo, eu pensava que não podia acontecer mais nada. Mas no momento que eu fui batizada, sabe, nas águas, algo mudou dentro de mim. Eu não consigo explicar, mas algo mudou. É como se realmente tudo que eu era, sabe, tivesse ficado nas águas. E só que, claro, eu ainda, de vez em quando, a velha criatura, quem eu era, ainda tenta voltar. Mas é uma luta constante, sabe? A gente está sendo santificados até a volta de Cristo. Então, eu preciso estar atenta também, por mais que aconteceu o batismo, as coisas velhas se passaram, esse que fez nova todas as coisas. Por mais que isso tenha acontecido, eu preciso ainda estar alerta, sabe? Porque às vezes a velha criatura tenta voltar e eu tenho que estar me policiando. Mas assim, não sei explicar, sabe, o que acontece no batismo. Por mais que talvez por incredulidade ou ignorância, eu pensava que nada iria acontecer. Coisas começaram a mudar mais ainda, mais do que todas as transformações que eu já tinha, hum, já vinha tindo, né? Tindo? Enfim, isso aí, tendo. Já vinha tendo. E, mas é isso. Essa então foi a minha quarta renúncia mais impactante, que foi o momento de eu morrer para quem eu era, renunciar tudo que eu era, tudo que eu já fiz, todos os meus pecados, para que eu vivesse o que Deus tinha para mim agora. A quinta, então, renúncia foi agora o casamento, que agora, então, eu e o Douglas nos casamos. Inclusive, esse é o tema do próximo vídeo. Vou contar os detalhes do casamento, como aconteceu,
Vou passar os orçamentos também, o quanto que a gente gastou, como é que foi, o propósito de tudo. Isso semana que vem, terça-feira, às 6 horas. Mas então agora estando debaixo de uma aliança com Deus, casada com meu marido, é diariamente renúncia, sabe? Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade nesses pontos de renunciar às minhas próprias vontades, de renunciar àquilo que eu quero para agradar, para servir o meu marido. Eu estou trabalhando muito isso em mim, mas com a graça de Deus tudo é possível, Ele já está me transformando. E então é uma renúncia diária, sabe, para realmente honrar o meu marido, honrar aquela pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida comigo. E para que juntos a gente demonstre a glória de Deus no nosso casamento, que a gente demonstre o amor de Deus no nosso casamento para todas aquelas pessoas que nos verem. Então, é, é uma renúncia, sabe? Renúncia das vontades próprias para agradar o meu parceiro, para agradar o meu cônjuge, para honrar e edificar a vida dele, sabe? Porque no casamento, eu tô aqui para servir o meu marido, assim como o meu marido está ali para me servir. Então é um tempo que Deus trabalha bastante, sabe? A gente está 2, 3 meses casados e, e Deus assim trabalha diariamente de essa questão de renúncia, sabe? Sacrificar o teu próprio desejo em prol do desejo do outro. E é isso. Semana que vem, não se esqueçam, às 6 horas, terça-feira, o vídeo novo aqui no canal sobre casamento. Eu sei que vocês estão muito aí animadas para saber sobre esse assunto, mas chegou a hora, semana que vem, tá? Um super beijo, espero que esse vídeo tenha edificado de alguma forma a vida de vocês. Comentem aí embaixo dúvidas sobre o que vocês querem, quais desses pontos vocês querem que eu me aprofunde mais. Eu tentei falar bem sucinto cada um deles, porque assim o vídeo já ficou longo e isso que eu nem me aprofundei tanto, né, neles, mas de qualquer forma que Deus trabalhe no coração através daquilo que Ele tem feito na minha vida e tem colocado no meu coração para que eu fale para vocês também. Um super beijo, que Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Tchauzinho, até terça-feira que vem.